Meus alunos do primeiro ano, hoje é a nossa videoaula de Química. Vocês vão abrir a apostila da página 36, nós vamos falar sobre ligação covalente e acompanhem lá comigo. Então vamos lá. Vamos ver o que é ligação covalente, né? Ela envolve o compartilhamento de elétrons, ou seja, a formação de pares eletrônicos comuns aos átomos. Ela ocorre entre ametal com ametal, hidrogênio com ametal e compostos orgânicos que vocês vão estudar mais para frente. Então, essa é uma ligação diferente que nós vimos da iônica, porque a iônica ela envolve doação e recebimento de elétrons, e aqui não. Aqui, os elétrons, eles fazem um compartilhamento. Vamos lá ver um exemplo. Então, vamos lá. Vamos ver com esses exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui é uma ligação entre dois átomos de oxigênio, igual vocês estão vendo aqui no desenho. Vamos ver aqui na tabela que aqui nessa parte amarela são os ametais, que é ligação, que ali a gente vai fazer uma ligação entre ametal e ametal, ou hidrogênio e ametal. Então, o oxigênio, ele é um ametal, que ele está localizado aqui na tabela, ó, bem importante. E vamos mostrar como que se dá a ligação covalente entre esses átomos. Então, vamos lá. A gente coloca um átomo aqui do oxigênio e coloca os elétrons que ele tem na última camada, que eles estão aqui em volta, ó. O oxigênio, ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Tranquilo, né? Mas só que são 2 átomos, então temos que colocar 2 átomos de oxigênio. Então vamos colocar o outro aqui do lado, igualzinho aqui, e vamos ver o que falta para eles atingirem a regra do octeto, certo? Então, como eles têm 6 elétrons, então falta 2 elétrons para atingir nos dois casos. Só que aqui eu tenho como doar, a gente precisa atingir a regra do octeto, mas aqui eu tenho como doar um elétron para o outro? Não, não tem como doar de maneira nenhuma, igual eu falei para vocês. Eles têm que compartilhar os elétrons. Eles precisam de 2 elétrons e esse também precisa de 2 elétrons. Então, vamos compartilhar, que é o que nós fizemos aqui no desenho, ó. O que significa que agora eles têm 8 elétrons e atingiram a regra do octeto. Pronto, fizeram uma ligação covalente bem tranquila. Como que vai ficar a fórmula agora? Que é essa que eu fiz aqui embaixo, ó. A fórmula é assim, uma ligação dupla. Ó, foi uma ligação dupla. Que houve esse compartilhamento. Agora aqui, ó, nós vamos ver outros exemplos, que é o caso do CO2, quando a gente vê uma molécula igual a essa aqui, tem 3 átomos, 1 de carbono e 2 de oxigênio. O que a gente faz? A gente escolhe o átomo que tem menor quantidade, que é o carbono, ele tá aqui, ó. Ele tem a menor quantidade e ele vai ser o nosso elemento central. Então, nós vamos colocar o carbono aqui, um oxigênio de um lado e o oxigênio do outro. E vamos colocar os elétrons que eles têm na última camada. O carbono é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons, que eu coloquei aqui, ó, de vermelho, na última camada. E o oxigênio é da família 6A. Então, colocamos aqui, ó, os 6 elétrons na última camada. E vamos desenhar aqui, como está representado aqui. E vamos ver o que eles precisam para chegar à regra do octeto, certo? O oxigênio, ele precisa de 2 elétrons, né, que são esse aqui, ó. Ele precisa de mais 2 elétrons. Já o carbono, ele vai precisar de 4 elétrons, porque ele só tem 4 ali. Ó, ele só tem 4, então ele vai precisar de mais 4. Então, como não tem como ninguém doar e nem receber elétrons, eles vão ter que compartilhar os elétrons. O carbono compartilha 4, né? O carbono compartilha 4,
2 de um lado, 2 do outro. Tem que ter um equilíbrio e sempre compartilhar do elemento mais próximo. Agora, contando todos, atingiram o octeto, com 8 elétrons cada, ó. 6 aqui, mais 2 compartilhado, 8. O carbono ficou com 4 aqui, 8. E o outro oxigênio, 6 elétrons aqui, mais 2 compartilhados aqui, também ficou com 8, fechou. Agora, vamos ver essa molécula da água. Pegamos o oxigênio, que é o elemento que aparece em menor quantidade, e vamos colocar ele aqui no centro. Um hidrogênio aqui e o outro aqui, um de um lado, outro do outro, seguindo a geometria molecular que vocês vão estudar mais para frente também. Ele é o mais simples de todos, né? O hidrogênio, ele é o mais simples de todos. Só tem um elétron na última camada. E o oxigênio, 6 elétrons, igual vocês estão vendo aí. Como o hidrogênio é um caso à parte, porque ele não precisa atingir o octeto, ele pode atingir o dueto, ou seja, ele fica instável com 2 elétrons na última camada. Então, eu compartilho um aqui e outro aqui. Aí, conseguimos estabilizar o oxigênio, ficando com 8 elétrons. Agora, as fórmulas ficam desse jeito, ó. Essas são chamadas ligações covalentes simples. Por quê? Porque cada elétron do par vem de um átomo diferente. Isso é só para diferenciar da outra ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. Vamos ver um exemplo aqui para frente. A ligação covalente coordenada ou dativa, os 2 elétrons do par eletrônico provêm do mesmo átomo. Vamos ver um exemplo. Então, temos a molécula, né, de SO2, que é o dióxido de enxofre. Vamos pegar o átomo central e colocar os restantes aqui do lado. O enxofre é da família 6A, junto com o oxigênio. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. E o oxigênio também. Eles precisam atingir o octeto como toda ligação. O oxigênio precisa compartilhar 2 elétrons e agora o enxofre também. Agora eles atingiram, né? Agora o outro oxigênio também tem que fazer esse compartilhamento especial. Digamos assim que é justamente a formação de um par eletrônico, vindo de um mesmo átomo. Então o oxigênio precisa ser compartilhado. Então pego o par de elétron do enxofre que está indo para o oxigênio em forma de uma setinha. Antigamente, a gente representava assim, ó, com uma seta. Mas hoje em dia já entrou o desuso e ele fica assim. Hoje encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que tenham gostado.